Olá! No futebol a gente sabe, né? Tudo pode mudar num piscar de olhos, em um único fim de semana. E foi exatamente isso que rolou na disputa pelo título do Mineiro Sub-14. Vamos entender direitinho como um líder que parecia tranquilo viu sua vantagem simplesmente evaporar, dando lugar a uma batalha tripla, super emocionante, pelo topo da tabela. Bom, para a gente ter a dimensão real dessa reviravolta toda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás, voltar para o começo do fim de semana. Esse aqui era o cenário da classificação antes da bola rolar para a quarta rodada do octagonal final. A tensão já estava no ar. A situação era a seguinte: o Betim estava lá na frente, líder isolado com 6 pontos. Mas, olha só que interessante, logo atrás, um verdadeiro pelotão de 5 equipes. E não era qualquer equipe não, tinha os gigantes Atlético e Cruzeiro no meio, todos eles empatados com 5 pontos. Era apenas um pontinho separando o líder do sexto colocado. O palco estava montado para um fim de semana de fortes emoções, sem dúvida nenhuma. Com esse cenário todo montado, a bola finalmente rolou no sábado. E claro, todos os olhos estavam voltados para os confrontos diretos, principalmente para o jogo que ia colocar o líder à prova contra um dos seus maiores concorrentes. O grande jogo do dia era esse aí, o líder Betim contra o poderoso Atlético. Um confronto direto, clássico, daqueles que valem a primeira posição. Para o Betim, era a chance de se firmar de vez na ponta. Já para o Atlético, era a oportunidade de ouro de tomar a liderança para si. E ao mesmo tempo, outros dois times daquele pelotão de cima, o Cruzeiro e o Atlético, tinham seus próprios jogos importantíssimos. Os dois enfrentavam equipes da parte de baixo da tabela. Então a expectativa era grande de que eles fizessem o dever de casa e somassem pontos para continuar ali, na briga. E é exatamente aqui que a história fica boa de verdade. Os resultados do sábado simplesmente viraram a tabela de cabeça para baixo. E tudo começou com uma demonstração de força assim impressionante do Cruzeiro. O Cruzeiro não quis nem saber do NAC Murié, foi lá e aplicou uma goleada enfática, um 4-0 sem discussão. Uma vitória gigante que mandou um recado bem claro para os concorrentes e já começou a redesenhar a classificação daquele dia. Agora, olha que curioso. Com os primeiros resultados do dia já definidos, as notícias que saíam colocavam o Cruzeiro como o novo líder isolado do campeonato. Ele aparecia empatado em pontos com o Atlético, mas ficava na frente pelos critérios de desempate. Por um momento, parecia que a Raposa tinha assumido o controle total da situação. Só que o evento principal do dia, o grande confronto entre o líder Betim e o desafiante Atlético, ainda estava rolando lá em Itaúna. E o que aconteceu naquele jogo ia mudar o rumo do campeonato mais uma vez. E então, o apito final soou e trouxe um resultado que, olha, talvez ninguém esperasse. Pelo menos não com essa diferença de gols. O Atlético não só venceu, ele simplesmente atropelou o então líder Betim. Uma goleada de 4-1 fora de casa. Isso demonstrou uma força ofensiva impressionante e abalou completamente as estruturas da competição. Então vamos ao que interessa. Depois que a poeira baixou no sábado, o topo da tabela estava completamente diferente. Aquela liderança isolada que a gente viu já tinha desaparecido. No lugar de um único líder, agora a gente tinha 3. Atlético, Cruzeiro e Atlético terminaram o sábado todos empatados com 8 pontos cada um. A disputa virou uma corrida acirradíssima, todo mundo junto ali na ponta. E isso, claro, levanta a pergunta óbvia. Se 3 equipes têm a mesma pontuação, o que é que define quem fica no topo? A resposta para isso está nos detalhes do regulamento. E a resposta é o saldo de gols. É isso. A capacidade de um time de marcar muitos gols e ao mesmo tempo sofrer poucos, isso se torna absolutamente decisivo num campeonato tão equilibrado quanto esse. E este gráfico aqui mostra isso de uma forma brilhante. Fica muito claro por que o Atlético assumiu a ponta. Aquela goleada de 4-1 deu ao time um saldo de mais 6. Isso colocou um pouquinho só à frente do Cruzeiro, que ficou com mais 5, e do Atlético com mais 2. No final das contas, cada gol fez toda a diferença. Mas calma, a história desse fim de semana maluco ainda não estava completa. O drama continuaria no domingo, com uma partida que ainda podia impactar e muito a parte de cima da tabela. No domingo, Coimbra e Boston City, que tinham 5 pontos antes da rodada, iam fazer um duelo direto. O vencedor desse jogo também chegaria a 8 pontos, ou seja, ia embolar ainda mais a perseguição aos líderes. E assim, em apenas um fim de semana, a corrida pelo título foi totalmente redesenhada. A gente saiu de um cenário que tinha um líder claro para uma batalha acirradíssima cabeça a cabeça entre 3 grandes rivais. Isso nos deixa com uma reflexão final.
Com a competição mais apertada do que nunca, qual dessas equipes tem o ímpeto, a força e a consistência para levar esse título até o fim? A única certeza que a gente tem é que as próximas rodadas vão ser simplesmente imperdíveis.